Anisté é a minha sócia e minha esposa. E ela é a diretora executiva, quem manda de verdade. Claro. E está dando certinho? Ela vai estar me ajudando lá. Tá bom. Então, desculpa o atraso, a gente está meia hora atrasado. Agradeço a presença de todos. As palestras tiveram, depois que a gente disse que não havia mais lugares, mas que continuaria aceitando que seria uma fila de espera, ou pelo menos para ter o contato para continuar dando follow numa próxima oportunidade, as vagas que eram de 40, tivemos cerca de 200 inscritos na carga. A palestra foi realmente impressionante e muito legal ontem e hoje, e principalmente para as perguntas. Acho que é a massa crítica que a gente estava pretendendo criar quando a gente começou a conversar isso com o pessoal aqui da Branca, a Ana, o Uber, e então está perfeito. Eu passei para vocês um guia do que vai ser tratado no workshop, que vocês podem tanto consultar durante o processo e já saber quais são os objetivos e como é que a gente pretende lidar. Esse workshop, na verdade, essa oficina, na verdade, é uma oficina de aprofundamento nas questões locais. Quer dizer, como foi bem colocado agora no final, principalmente com as perguntas, nada pode ser feito sem aclarar quais são as necessidades locais e as especialidades de cada um. Eu sou arquiteto. Minha vida inteira trabalhei com edifícios, consultoria para outros arquitetos, outros engenheiros em edifícios sustentáveis. Quando eu comecei, não era sustentabilidade. Eu comecei com algo que chamava conforto ambiental. Conforto ambiental é simplesmente eu estou sentado na minha sala, tem a temperatura correta, quantidade de luz correta, quantidade de calor correta, e você fica ali no conforto total. Não interessa a parte exterior. Não interessa onde é que você está, se está na Alemanha ou se você está em Recife. Esse conceito gerou o que a gente vai falar, a questão dos edifícios doentes. Eram edifícios que as pessoas passavam o dia trabalhando e ficavam mais doentes do que se estivessem fora. Com o tempo, o conforto mental começou a incorporar questões do entorno e começar a entender que o ser humano precisa da diferença de luz, do dia passando, das cores mudando, da diferença de temperatura, e isso faz a gente, a diferença de ar, de ruído, tudo isso é saudável nos limites adequados do movimento próprio biológico nosso da saúde, mas também para a produtividade, mas também para questões de qualidade de interação, coletividade, estresse. Então, passou a se chamar conforto ambiental de bioclimática. Climática é uma palavra legal, bonita, assim, mas você tentar colocar então um edifício no meio do entorno e saber esse entorno, onde é que está passando o sol, onde é que quais são os ventos dominantes, onde é que se é úmido, se não é, então, as temperaturas, tentar adaptar ou trabalhar o edifício já evoluiu. Quando eu começo a dar aula na universidade, no sul de Santa Catarina, em Criciúma, a gente monta o primeiro curso de arquitetura ali, eu morava em Florianópolis, e montamos o primeiro laboratório de arquitetura e sustentabilidade no sul de Santa Catarina, e aí começamos a discutir. Eu tinha colegas meus que diziam, mas edifício sustentável, 4 pilares, edifício sustentável, está se sustentando. Eu falava, realmente, não tem o que eu vou falar. Os alunos me perguntavam, mas eu compro o tijolo aqui, que não tem nenhum padrão de qualidade, de controle de qualidade, mas está aqui do lado, é da economia local, ou compro um super material, especifico no meu projeto um super material que vem lá da Alemanha, mas vem de navio, mas é ecológico. Não tinha resposta. Com o tempo começou a se falar em ciclo de vida. Aí eu comecei a ver, aí tem coisas, esse negócio é mais profundo do que eu imaginava. Fomos eu e Ana passar 2 anos na Europa. Vendemos tudo, passamos a chave para um amigo e fomos para gastar todo o nosso tempo e dinheiro nisso que lá se chamava eco-inovação.
foi quando a gente conheceu o Cradle to Cradle e algumas pessoas já devem ter dado download nisso. De repente, cai, você fala, nossa, era isso que eu estava procurando. Agora eu consigo dar respostas para questões complexas. De repente, na arquitetura, eu posso dizer que sim, funciona um raciocínio de sustentabilidade a partir desses princípios. O que eu quero passar para vocês é um pouco desse sentimento que eu tive de 2 anos para cá, estudando a fundo esse conceito, indo para São Francisco falar com o pessoal de certificação, indo para a Alemanha, indo para Charlottesville, falamos com o arquiteto, o Bill McDonald, tivemos aí convivência mais intensa com o pessoal da Alemanha. E queremos mais, queremos conhecer os projetos dele em Israel, Taiwan, vamos ver se a gente chega lá. Todo esse conhecimento eu queria passar um pouco disso para vocês, em uma palestra organizada, de forma que vocês conseguissem aprender em cada especialidade um pouco dessa, como é que eu poderia responder as perguntas que eu tenho no meu dia a dia em sustentabilidade e em inovação. E aí essa palavra-chave, esse workshop é chave para a coisa que nós estamos falando de inovação. É o próximo passo. A minha maior satisfação foi encontrar uma consultora aqui no Brasil, uma experiência gigantesca, tem sido já 60 anos, lá do Rio de Janeiro. Ela falou assim, que legal que você está fazendo isso. Nas minhas palestras eu coloco o próximo passo, o berço a berço. E ela é da academia, né? Eu falei, uau, então quer dizer, não é só uma sensação minha, que porque o senhor estava com a sensação que na arquitetura que fazer todo sentido, mas que realmente tem um conceito que fecha com uma ideia científica também, isso é ótimo. E basicamente é muito inspirador, né? A gente já viu isso. Na segunda parte desse workshop, a ideia dessa oficina é a gente ir lá para fora, que é muito mais legal do que ficar aqui, porque tem aquela vista maravilhosa. Quando o Mauro e a Chão falaram, tem uma vista maravilhosa, eu já fiquei imaginando um auditório assim, uma vista, né? Não, é lá, bom, tudo bem, então vamos lá para fora. Deu um jeito, ficamos nas mesas. Lá a gente vai ter suporte, uma televisão, para eventualmente puxar uma imagem para vocês. E a ideia lá é a gente tentar botar um pouco a cabeça para funcionar. A pergunta que a gente vai tentar trabalhar tá bom, eu chego segunda-feira no meu escritório ou no meu trabalho, sento no meu computador e quero começar alguma coisa, né? Berço a berço, jeito. Daí toco o telefone, tem problema disso, e eu começo a ver a minha lista de tarefas e como é que eu dou esse primeiro passo, como é que eu saio do ciclo atual, do movimento atual, e começo a poder em paralelo pensar os próximos passos. Claro que a gente não vai sair daqui com algo finalizado, mas é mais para dar esse gostinho de como é que as grandes empresas estão fazendo. Como é que elas fazem? Não é fácil. Imagina uma empresa de... Vamos pegar uma coisa complicada aí que já tem de papel. Uma empresa de papel que resolve que vai ser papel berço a berço. Como é que ela começa? Imagina chegar para o gerente que está tendo que correr com meta de vendas ali e falar assim, a partir de amanhã, sempre fechado. Então, mais ou menos isso. Tem que ter planejamento, tem que ter passo a passo. E, por isso, principalmente na segunda parte, nessa parte vai ser mais chata, fazer um pouco repeteco, mas principalmente aprofundar em cada item. E não é, de preferência, não é só via única, mas estou tentando deixar o tempo mais longe possível, mas é para gravar ali. Mas é interessante a gente ir tirando dúvidas sobre os conceitos que vão passando em cada área, né? Porque a arquitetura, quando ouve falar em ciclo, em fluxo de materiais, ela pensa uma coisa, o pessoal de biologia já pensa em outra, a gente teve uma pergunta muito legal sobre a questão dos brinquedos e da reciclagem, meta-reciclagem, né? Para transformar uma coisa em outra. Então esse tipo de conhecimento que é muito bom. E o desafio está lançado, né? Por que não Pernambuco ser a ponta de lança do Brasil? Por que não daqui começar a sair os primeiros projetos locais, regionais, municipais ou primeiras iniciativas que vão falar, não, vou tentar, vou começar esse negócio. Porque o livro, eu quero que passar o livro para você. Vou começar a apresentação, senão não começo nunca. Cradle to Cradle, essa é a marca, tá? Essa é a marca, Cradle to Cradle. Cradle to Cradle é um conceito, mas é uma marca também, porque
e é também uma certificação. O que a gente vai falar aqui muito é do conceito. Esses caras e vão fazer palestras, e vão ensinar, vão dar consultoria daquela ideia, mas esses caras, vou chamar de caras porque eu considero meus amigos, mas Dr. Michael e William Martin resolvem arregaçar as mangas e dizer: eu escrevi o livro, eu acredito nisso e eu vou tentar fazer isso na minha área de trabalho. E eles mesmos dizem que estão longe da perfeição, estão longe de conseguir fazer, né, chegar no ideal que eles mesmos idealizaram. Mas a diferença é que eles estão idealizando algo e começando a trabalhar daquele idealizado, como é que eu chego lá passo a passo. Eu não diminuo minha vontade de chegar lá, porque aquilo é difícil ou está distante. Mas eu boto, eles têm as metas dele. O arquiteto mesmo diz que não existe ainda nenhum edifício que ele conheça que seja ciclo fechado. Apesar de que ele acabou de fazer um edifício para a NASA, ele chegou para a NASA e falou, a NASA chamou ele: William, a gente tem um projeto para você, vamos levar esse ciclo fechado para uma base em Marte. Lá em Marte a gente tem ser autossuficiente, e por que não usar esse conceito? Você faz uma base conceitual para nós? Eu falei, não. A NASA falou, como não quer trabalhar com a NASA, né? Bastante medo. Não, vocês não sabem nem construir, eles não sabem nem construir uma base na Terra. Como é que eu vou construir uma base em Marte? Os edifícios na Terra não conseguem dar conta. Aí a NASA falou, poxa, não tem problema. Aí, ok, vamos então fazer uma base na Terra, a base da NASA na Terra. Aí falou, tá bom, só que eu quero fazer a primeira reunião com os técnicos de foguete da NASA. Quero conversar com esses caras. E tem que ser lá na central de comando de lançamento. Artista, problema, cara. Aí ele chegou lá e falou para todo mundo: Houston, we have a problem. Nós temos um problema, Houston. Que é falar lá para o foguete quando o Apollo 11 estava lá, nós estava com um problema. Aí todo mundo falou assim: nós não conseguimos ainda construir nada que funcione de verdade aqui, que seja integrado de verdade com o sistema. Vocês topam construir um edifício que filtra toda a água que ele usa e que devolve somente água limpa para o sistema? Aí dois cientistas falaram: peraí, a gente faz isso na estação. Eu topo, vamos lá. Um grupo aqui, ó. E vocês estão fazendo um edifício que gera mais energia do que consome? Opa, nós aqui nós temos tecnologia de ponta em captação do sol, de energia, de geotérmica e tal. E assim foi. E lá agora está construído o edifício, produz mais de 20% da energia do que consome, filtra toda a água dela, consome muito menos energia, coisa de 60% menos energia, porque foi construído da forma de aproveitar ao máximo. É desmontável, completamente desmanchável depois do uso dele como um edifício, por que não pensar um edifício como um produtão, né? No final do ciclo de vida dele, do ciclo de uso dele. O edifício tem que ser melhorado, pensado até desmontado completamente e montado no edifício. Imagina uma cidade que a hora que eu decido que aquela área industrial está na hora de virar uma área residencial, eu desmonto tudo. As indústrias são de certa forma assim, né, fáceis de desmontar e começar um novo ciclo da cidade, econômico daquela região. Então, esse tipo de coisa que aconteceu. Eu coloco isso aqui porque eu represento a marca. Eu represento o trabalho desse conceito, na hora de arregaçar as mangas e tentar chegar lá. Mas eu vou passar para vocês o livro, né? Esse livro foi o livro que eles escreveram em 2002. Eles estão trabalhando desde a Expo 92. O primeiro trabalho deles foi para a Feira de Hanover, a primeira feira mundial que levava a sustentabilidade em conta. Eles trabalharam juntos. O químico foi fundador do Greenpeace, é pai da química verde na Europa. O americano desenhou o edifício que levou o selo da LEED, né, que hoje tem críticas, mas que foi um upgrade, foi uma melhora no padrão de qualidade dos edifícios. O edifício que ele construiu para a Herman Miller é um edifício que eles usaram como padrão para montar a primeira
lista de qualidade de edifícios. Então, assim, eles têm história por mérito dos trabalhos dele. E na Eco 92 estiveram aqui e eles escreveram esse livro, esse livro aqui que eles gostam de dizer, esse livro não é uma árvore. Não sei se alguém já teve contato. Ele é feito de plástico. Por que plástico? Porque, afinal de contas, a gente quer que um livro dure gerações. A gente não quer que um livro se vá. É um bem precioso, isso aqui é conhecimento. Agora, esse plástico, se por acaso precisar dele ou não quiser mais esse livro, vamos supor que fica obsoleto, se Deus quiser em breve, fica obsoleto, preto, então óbvio, eu posso desmanchar ele, transformar em polímero outra vez. As tintas não são tóxicas, elas desmancham com calor, e eu transformo em plástico outra vez, que eu posso usar para outra coisa ou para outro livro, um upgrade, um upgrade 2, não sei, que vai surgir no futuro. E o mais legal, dá para ler na praia, dá para ler no banho, quer dizer, ainda é muito divertido, além de ser bonito. Eu vou passar para quem não conhece, o livro é interessante. É um livro de peso, vocês vão ver que é um livro de peso. Nossa, eu vou acelerar então. Bom, primeira coisa. Vamos pedir para apagar as luzes. Se quiser apagar a luz do segundo fundo, para ficar mais fácil de ver. Alguém nos ouve? Alô, quem está gravando? Ninguém está gravando? Tem para baixar para comprar em e-book. Na Amazon deve ter como. Eu tenho colega que já compraram e-book. Nós estamos agora tentando publicar em português, obviamente, e buscando as editoras, conversando com elas. Esse livro em português seria importante. Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo, obrigado, Ana. O passo básico eu preciso só se me ajudasse com o tempo, com a hora que eu tenho que acelerar. Aquilo que, para quem está aqui há 2 dias, não é novidade, ecoeficiência é uma ferramenta. Ecoeficiência é como um martelo. Se eu souber usar ela, eu construo uma casa. Se eu não souber usar um martelo, eu posso quebrar o dedo. Né? A gente, se pensar bem, será que a gente quer um corrupto eficiente? Um cara que rouba o máximo de dinheiro no menos tempo possível, né? E se envolve, parece, né? Alguém quer um assassino eficiente? Não quer. Né? Então a ideia é que a eficiência sozinha não vai dar conta. A eficiência é importante. As coisas que a gente faz bem feito, a gente quer fazer muito, quer promover o máximo. Né? Qualidade, para que isso seja a máxima de pessoas possível. Mas a gente tem que saber para que caminho a gente está indo. Né? E eficiência, então, puxar, fazer a relação de sustentabilidade com eficiência é uma coisa meio que reduz a ideia de sustentabilidade. A ideia, por que eu chamo de ideia? Porque se a gente pensar em sustentabilidade, essa quantidade de eficiência energética, redução de consumo, zero emission, carbon neutral, você está falando sempre de menos, né? É culpa, né? A gente quer assumir, né? Depois que eu apresentei um pouco dessa ideia para um amigo meu, ele falou assim: nossa, agora que eu estou acostumando a tomar menos banho, a comprar menos roupa, você vem me dizer que é possível ter um mundo onde eu estou tranquilo, quando eu preciso da roupa eu compro, quando estou a fim de tomar um banho ali um pouquinho mais longo, está bem? Pode ter esse mundo. Agora esse mundo tem que ser desenhado, né? Não é assim, cada um por si. A gente tem que resgatar um desenho que já existe, na verdade. E sustentabilidade em si, se vocês perguntarem para mim, como é que está seu casamento, Alexandre? Eu falo assim, é sustentável. Não é bem essa a mensagem, né? Ser sustentável é chato, ser eficiente é feio, né? O Michael falou, imagina uma paixão sustentável ou eficiente, imagina um beijo eficiente. O que é eficiente, o que é sustentável, a gente tem que ir além, a gente tem que dar o próximo passo. Não existe nada neutro. Ou você está do lado de quem está fazendo uma coisa para melhorar, ou você está do lado de quem não está melhorando. E aí, o problema chave nós hoje temos
um sistema, uma ideia que o sistema é linear, que as coisas têm começo, meio e fim. Certo? E que no fim sobra alguma coisa que ninguém usa, que é inútil. Se eu olhar para a questão olhar para fora, olhar para o mundo que já existe há 4 bilhões de anos na natureza, a gente vai ver que nada na natureza é inútil. Não tem, numa floresta, não tem nada que você fala, aqui está sobrando, pode tirar que não tá. Isso aí está até atrapalhando. Né? Não existe espaço que não esteja preenchido por alguma espécie fazendo alguma função. E é isso que dá o equilíbrio desse sistema. E aí, se você olhar, eu tenho um sobrinho de 12 anos que me perguntou, tio Ale, o que você está aí trabalhando com louco, né? Essa história aí, esse cradle to cradle. Puxa, imagina o seguinte, quando você come uma maçã, quando você come uma banana, você quebra aquela banana em vários nutrientes e a banana se torna você. Agora imagina que quando você depois vai embora, né, ou morre, ou deixa alguma coisa no caminho, né, no seu dia a dia, aquilo pode se tornar banana outra vez. Pode se tornar uma fruta outra vez. Então você se torna a fruta torna você. Saiu meio, não sei se eu piorei ou melhorei, mas saiu convencido. Então é mais ou menos isso. Gente, agora está meio básico, a qualquer momento só levantar a mão e a gente faz a coisa mais, né? Algumas questões começam a surgir com essa ideia de que é possível fazer parte de um sistema que restaura, é possível eu resgatar o papel do ser humano de interação com o planeta, que a gente perdeu, de realmente estar interagindo, que não quer dizer deixar intocada a natureza, não. Não existe mãe natureza, porque mãe a gente pensa aquela figura que dá tudo pra gente e que só precisa amar. Eu te amo, mãe. E a mãe dá tudo pra gente. Não existe mais natureza. A natureza é mais assim, tem que interagir, tem que devolver um pouco, você tem que trocar. Senão a gente aparta a natureza nós daqui. E aí começam a surgir certas novas questões. A questão da pegada ecológica positiva. Se eu tiver uma pegada ecológica positiva, eu fizer de alguma forma bem para o sistema, eu quero ter uma grande pegada ecológica, não uma pequena. Grande pegada ecológica positiva. Eu começo a falar em recarbonização. O problema do carbono não é o carbono em si, ele não é bom nem ruim. O problema do carbono está no lugar errado. Está no ar, está na água, está nos mares, provocando a acidificação dos mares, que tem alguns cientistas que dizem que em poucas décadas a gente vai acidificar os mares e os corais vão começar a derreter, as conchas, a base da cadeia alimentar global vai começar a ter um problema sério por causa da acidificação dos mares. E o próprio com a questão do efeito estufa. Então, questões como impactos positivos, focar na abundância e não na restrição, pensar em fluxos materiais, não em gestão de resíduos, gestão de lixo. Como é que eu controlo, como é que eu entendo, como é que a inteligência humana é capaz de entender e influenciar no fluxo dos materiais. Questões, aí chega como definir, como otimizar, como aumentar esses processos que funcionam hoje. Uma reflexão que demorou para fazer foi a reflexão sobre a indústria. Eu não sei se foi uma palestra, foi uma conversa que eu tive com eles, que eles falaram, sem indústria, a gente não tinha dado conta de 7 bilhões de pessoas. Sem indústria, a gente estaria na era da agricultura, 1 bilhão de pessoas no planeta, usando somente o sol, porque não havia energia que não fosse solar, 1 bilhão de pessoas, e aí, that's it. É o que a gente tem. Com a indústria, a gente começou a transformar materiais em outros materiais básicos, ferro, cobre, em materiais úteis. E isso gerou milhares de benefícios na saúde, na educação, no bem-estar das pessoas, na construção
das casas, do conforto. O que a gente precisa fazer é resgatar esse papel original da indústria. A indústria surgiu para fornecer produtos de qualidade para as pessoas, para suprir necessidades. Se todo mundo for construir hoje casa de madeira, quiser ter uma cachoeira, um quintal grande, né? E você criar galinha, não tem espaço para todo mundo. Aí mesmo que a natureza, aí que o planeta já era. Usar. Né? Agora, por outro lado, a gente tem que saber usar mais inteligentemente os recursos naturais, tanto os que são renováveis quanto os que não são renováveis. É um pouco disso que a gente fala. Bom, importante lembrar que é uma filosofia, então, basicamente, essa filosofia ajuda a criar uma plataforma de inovação, plataforma de trabalho. Costumo dizer que dentro de uma empresa, ou dentro do governo, até na família, cada um, se fala em sustentabilidade, em ecológico, cada um tem uma coisa completamente diferente. Né? Cada um, não, então, você não consegue trabalhar num projeto tão, obviamente, se falar de sustentabilidade, você não tem uma plataforma de trabalho clara que todo mundo pode endereçar. Isso está sendo ainda discutido, está aí a Rio+20 que não consegue definir. Né? O Credit Card ele propõe 3 princípios. Vamos trabalhar em cima desses 3 princípios? Será que tem soluções que a gente acredita? Ele é uma bússola, né? É uma bússola. Você identificou que isso funciona na natureza há 4 bilhões de anos. Será que a gente consegue transformar isso em algo que a gente participe? E essa frase de baixo é uma frase que eles bolaram. Então, se a gente tem que ter um valor máximo para o que a gente faz, alguma coisa que realmente nos guia como empresa e como meta global, então vamos fazer uma frase. Né? Eles escreveram essa frase aí. Ó. Nossa meta é um mundo encantadoramente diverso, justo, seguro e saudável, com ar, água, energia e solo limpos, economicamente, equitativamente, ecologicamente e elegantemente desfrutável. Aí a pergunta, que parte dessa frase que a gente não concorda? Né? E o mais importante, elegantemente desfrutável, encantadoramente. Se não for divertido, se for só eficiente, imagina quão chato ia ser. Se eu não pudesse trocar a cor da minha roupa, porque as good as black, né? Ford falava isso na década de 30, lá quando ele inventou a linha de produção. Eu quero fazer mais com menos. E vai ser tudo preto. Daí ficou fácil. Eu boto todos os carros pretos, eu consigo fazer o carro, diminuir o preço do carro e fazer mais carros por hora. Isso não é novo ser eficiente. Isso é a lógica tradicional. Isso é a lógica do capitalismo. A gente está conversando. Essa é a lógica tradicional. Sem meta. A meta é simplesmente fazer mais com menos. Bom, chegamos nos princípios. Está dando para ficar acordado? Depois do almoço? A questão, então, do Credit Card é baseado em 3 princípios. Esses 3 princípios norteiam e são estabelecidos a partir da observação da própria natureza. Primeiro princípio, resíduos são iguais a nutrientes. Como eu estava falando, se olhar para o oceano, se olhar para a floresta, nada é inútil, nada é excedente. Tudo, de alguma forma, em algum momento entra em equilíbrio e você tem aí os diversos exemplos de ecossistemas delicados onde cada espécie não é uma espécie, né? As espécies mais fortes ali tem o mamífero mais forte com os pássaros mais fortes, com os insetos mais fortes estão ali. Não, é um monte de detalhes e vários biólogos, tipo como biólogo, estão aí incluídos nesse processo. Então, se a gente pensar nisso, a indústria que a gente criou, e se a gente pensar em como ajudar o processo biológico a ter eficiência, para a questão de produtos, por exemplo, eu gosto de ter a ideia do paradigma da casca de banana. Eu sou plantador de banana. Eu te vendo bananas. Você compra banana quando você está com fome. Você, depois que compra a banana, você abre a embalagem da banana e joga lá no meu quintal onde eu planto bananas. Se você joga aquilo no meu quintal, aquilo vai se
né, vai se decompor e vai me ajudar a plantar bananas. Então, quanto mais banana eu vendo, eu não preciso ficar com culpa. Melhor para mim, melhor para você, tranquilo. Quanto mais banana você come, também sem problema. Você pode comprar quantas bananas você quiser. Quanto mais casca você joga, melhor para mim. Então, assim, imaginem se a gente consegue, ou estamos conseguindo, né, nos últimos 20 anos, produtos que conseguem se comportar como bananas. Agora tem um problema. Se eu jogar essa casca de banana no lugar errado, alguém pode escorregar e cair. Se eu colocar todas as bananas no mesmo lugar e não tiver nenhum processo para acelerar, imagina a cidade inteira comendo bananas loucamente, jogando tudo no mesmo lugar, que é o que a gente faz hoje. Aquilo causa um problema. E pode até virar, né? Pode até contaminar uma água ou o solo. Então eu preciso começar a usar a inteligência humana, que é infinita. A gente imaginar que há 100 anos, há 200 anos a gente começou a Revolução Industrial, olha onde é que a gente está. Né? Há pouco tempo atrás a gente estava na Idade Medieval. Vocês imaginem que no exercício que eu fiz outro dia, imaginem que a gente está ali. Acabou de criar as primeiras tecelagens da nova era industrial. E aí chega um consultor e diz para vocês, olha, comece a pensar na segurança dos seus produtos para os seus consumidores e para os seus colaboradores. Porque a próxima revolução industrial vai ser uma revolução que você vai ser responsável se esse seu produto causar mal para qualquer pessoa. Hein? Imagina, eu vendo produto, a pessoa faz o que quiser. E onde é que a gente está hoje? A gente está exatamente nesse ponto. A gente passou a primeira revolução de qualidade. Hoje em dia não é permitido que o seu produto cause mal físico para ninguém. Agora a gente está passando para uma nova capacidade de ver padrões de qualidade através. Eu costumo dizer que um edifício na minha área, um edifício que é ecológico ou que é sustentável, não necessariamente é uma boa arquitetura. Mas uma boa arquitetura necessariamente deveria ser um edifício ecologicamente sustentável. Então, a gente começar a falar em padrão de qualidade. Segunda questão básica. O que alimenta todo esse sistema e vem alimentando o planeta Terra? O planeta Terra é um sistema fechado. A química e os materiais que acontecem aqui têm pouquíssima influência de qualquer corpo externo. Cai um pouquinho de poeira cósmica, mas basicamente é o mesmo sistema funcionando. A única coisa, já dizia Einstein, que entra nesse sistema é a energia. Entra de fora, a energia do Sol. O Marco ontem me ensinou que dentro do planeta Terra também nós somos um reator nuclear, porque a gente tem o calor intrínseco do planeta. Então, essas duas energias que alimentam o planeta, a gente deveria saber usar elas, porque elas vêm dando certo há 4 bilhões de anos. Mais, na verdade, mas vêm dando certo com a vida evoluindo, proporcionando as reações químicas necessárias para a reprodução, para desenvolvimento e para a evolução da vida no planeta. Então, por que não usar toda a tecnologia, toda a sabedoria para coletar todas as formas de energia solar? A energia solar, como a gente diz, o vento ele é uma energia solar, porque é o sol que esquenta os mares, esquenta a terra e faz aquele fluxo de vento. O ciclo hídrico é via o sol que joga energia, consegue fazer o ciclo hídrico voltar, né, para as montanhas e o rio continuar. Então, a gente tentar imaginar isso. Agora, você tem a gravidade, que a gente tem que poder saber aproveitar, você tem as marés através da gravidade, você tem a própria geotermia, mas saber trabalhar melhor essas energias que estão aí. E a terceira questão é celebrar a diversidade. Parece um pouco, né, demais de... Opa, cara, foi longe. Mas se você pensar, numa floresta, quanto mais biodiversidade, mais resiliente aquela floresta. O que quer dizer? A floresta ela é mais... tem mais capacidade de se flexibilizar, de mudar, de sobreviver a mudanças ou qualquer problema que aconteça naquele ecossistema, quanto mais espécies eu tenho, quanto mais árvores eu tenho, quanto mais insetos, quanto mais diferentes grupos,
mais fácil dela se equilibrar, uma espécie entra no nicho que a outra abrir e a coisa, o pessoal de tecnologia sabe muito bem disso. Numa cidade, se a gente olhar, também acontece isso com questões culturais. Quanto mais cultura, diversidade cultural tem numa cidade, mais interessante e mais vibrante essa cidade, mais economicamente forte essa cidade, mais inovação acontece. E a terceira coisa, falando de indústrias, é começar a pensar que não adianta ficar procurando uma solução para todos os casos. Essa foi uma ideia que a gente trouxe lá atrás, que não tem uma solução para tudo. O mais interessante é eu ter diversas soluções para os mesmos grupos. Eu conseguir suprir questões locais e questões individuais dos meus nichos de mercado. Isso já está acontecendo. Com a internet aconteceu avassaladoramente. Você está realmente buscando os nichos, tentando ir para dentro das empresas também. A diversidade de ideias, a diversidade a multidiversidade, a multidisciplinaridade é cada vez mais vista uma fortaleza para a própria indústria se mover e passar por questões de competitividade, por questões de mudanças no clima econômico e tudo mais. Então, essas três questões, se a gente pensar bem, elas têm muito reflexo na indústria. Bom, vou passar as três questões rapidamente. São tópicos que a gente levantou, não é só isso, nem é tudo isso. Cada caso leva uma coisa, mas são questões que a gente leva em consideração. Quando a gente fala de resíduos iguais a gente está falando de que resíduos são matéria-prima. Tem que ser vistos como tal. O que sobra, na verdade, é algo para alguém. Tem que ser útil. Por que não criar processos industriais para que isso aconteça? É importante definir o cenário de uso do produto. Por exemplo, eu tenho que saber se aquele produto vai ser usado de alguma forma que possa causar algum risco. Por exemplo, o chumbo. O chumbo, ele causa problemas no cérebro, ele causa câncer, ele é biocombustível. Se ele for consumido, se ele estiver em contato com a minha pele. Se ele estiver dentro do meu celular, não tem problema nenhum. Contanto que o meu celular, de alguma forma, volte para algum outro sistema industrial para poder reutilizar aquele chumbo, ou pelo menos para tratar aquele chumbo como matéria-prima. Certo? No Brasil, eu li o relatório, o laudo da ABNT com certificação da ABREM, que permite que no giz de cera tenham níveis mínimos de metais pesados. Não, esse pouquinho pode. Aqui no Brasil, o giz de cera é brinquedo. Giz de cera a criança bota na boca. O giz de cera é especificado em todas as escolas, inclusive escolas públicas, todos os anos. E as crianças estão brincando com os metais pesados. Então, você estabelecer níveis mínimos de coisas que podem ser acumulativas e podem causar mal, principalmente para as crianças, é muito, muito triste. Agora, se eu estou usando um material que está protegido dentro de um aparato eletrônico ou dentro de uma lâmpada que seja adequada, que possa voltar para o sistema industrial, eu começo a pensar diferente. O importante é que o ciclo industrial não contamine o ciclo biológico, o metabolismo biológico, como a gente diz. Assim como numa fábrica eu não posso que micro-organismos, que poeira entrem na fábrica, porque senão causa um problema para o meu padrão de qualidade dos produtos, eu não deveria deixar que os produtos do ciclo técnico, até por questões econômicas, não perder isso para o ciclo biológico, que eu causo impactos negativos no ciclo biológico e impactos negativos porque eu não deixei de recuperar esse material. Questões como definir o período de uso do produto. O produto tem ciclo de uso, não tem ciclo de vida. O produto não morre. Os materiais que estão no produto, eles estão ali. Se eu souber que eu projetei o seu tênis, como disse o Michael, para ser utilizado por um ano, você está comprando um ano de vida do seu produto. Se uma máquina de lavar foi projetada para 3.000 lavagens, e depois que ela lava 3.000, ela manda um sinal lá para a fábrica via internet, ou
te dá um apito, você liga para ela e fala, ó, chegou os 3 mil. Ela fala, não, tá, a máquina é minha. Imagina, a empresa não vai mais estar te vendendo os materiais, ela mantém aquela riqueza como patrimônio dela e te vende o uso, que é o que mais interessa. Os cálculos, tem um relatório, a gente não botou nem no slide, depois a gente bota o relatório para vocês. O relatório saiu da McKinsey agora, acho que foi falado no primeiro dia. A McKinsey é a empresa de consultoria na área corporativa, que começou a medir os impactos positivos nos negócios desse ciclo fechado dos produtos só pensando nos produtos técnicos que virassem serviços. Imagine então uma lavadora que volta, um celular que o cara te vende tanto tempo de uso do celular. O celular é da Apple, ela pega, né, e de volta ela faz o upgrade, melhora o que tem que melhorar e te devolve. Os custos de uma máquina de lavar cairiam 3 vezes pela conta deles. E a produtividade, ou seja, o preço, o ganho dobraria, ou seja, a lucratividade dobraria pelos cálculos. Tanto que eles chegam no número que só em você recuperar, ou seja, não desperdiçar aqueles materiais que hoje são jogados fora nos lixões, já teria uma economia de 680 bilhões de euros só na Europa, só na minha Europa. Eu fico às vezes pensando, aqui no Brasil a gente está tão acostumado a comprar em vezes, né? A gente já compra pelo uso do produto quase, porque a hora que acabei de pagar, o produto já está na hora de trocar. Então assim, não é um modelo de negócio tão possível para a gente pensar, principalmente para talvez a classe emergente que está virando essa nova classe média do Brasil. Aí tem mais... Falta para as indústrias recuperarem o final. A gente tem que começar, as indústrias podem ver isso como... Aí que está, nós não estamos falando de gestão de culpa das empresas. Porque hoje o que se fala em sustentabilidade é gestão de culpa. Eu sou culpado, eu tenho um problema, me desculpa. Tem um amigo meu que trabalha na Monsanto e ele falou, vai trabalhar na Monsanto, não é para ninguém. Sabe? Poxa, que droga. Sabe? Você tem que começar a ter orgulho do que você faz. Agora, se você começar a ter orgulho, mas você tem que pegar no final do balanço de lucro, de receitas econômicas. Eu tiro parte daquela receita econômica para tentar investir, para mitigar, para compensar, para remendar o mal que eu fiz, faz o menor sentido. Para a indústria, comunicar, eu estou sendo menos ruim para o cliente. Estou sendo menos ruim. Imagina o cara chegar na delegacia e falar assim, seu guarda, eu estou sendo menos ruim, eu não estou mais batendo 5 vezes na minha mulher, estou batendo uma vez só por semana. Que é isso? É isso que a gente está comentando, é isso que a gente está falando para o nosso cliente. Olha, né? Eu li que a indústria de cimento no Brasil agora está usando pneu, queimando pneu para fazer energia, está dizendo agora já não usa mais petróleo. Estranho comunicar isso, sabe? Não cola mais. Né? Então, você poder dizer, poxa, eu estou lucrando com isso, eu estou fazendo meus mais negócios, eu estou fidelizando meu cliente, certo? Só que eu preciso inovar, eu preciso dar um passo na frente. Não dá para pedir para os middle managers, os que estão ali na lida, batendo meta de venda, fazendo a coisa, carregando piano, pararem para olhar para frente e falar, verdade, deixa eu mudar. Não. Precisa da liderança olhar para isso aí. A Philips começou a ser creator já faz algum tempo, lá na Holanda, lá na Europa, e espero que vai começar a chegar aqui. Os primeiros produtos, a televisão, fecha o ciclo, a gente vai falar um pouco, lá fora a gente pode comentar, a cafeteira que fecha o ciclo, eu posso comentar como é que ela fez isso, mas a declaração do cara é assim, alguns líderes aqui já compraram. O cliente, a parte também já entendeu. Difícil é fazer o pessoal que está ali fazendo a coisa acontecer. Então eu preciso de um caminho. Tem uma noção, tem uma urbanista chamada Jane Jacobs. Ela é economista, na verdade, mas fala muito de urbanismo. Ela separa que na sociedade que a gente vive, de um lado tem o governo, ele é o guardião. É o que guia, é o que diz, é para lá.
pessoal, está lá. Só que o guardião ele é lento, ele precisa consultar todo mundo, ele precisa ter segurança para que lado vai, ele precisa dizer é por aqui, demora. Não adianta a gente ficar esperando o governo virar o barco, um barco grande, assim, virar o barco rapidamente. Quem tem velocidade para tomar risco, para inovar, para tentar um novo, quem está arriscando e no risco gera o lucro, são as empresas. As empresas são ágeis, as empresas são inovadoras, elas fazem parcerias fáceis, elas tomam decisão rápida, se elas quiserem, elas criam projetos pilotos que vão dar o próximo salto. Esse é o desafio e é por isso que faz sentido que as empresas tomem um pouco disso. O que é uma empresa? Basicamente, pessoas que resolveram se unir para juntar esforços, montar uma estrutura de trabalho para poder fazer tarefas maiores do que uma pessoa só conseguiria fazer. Senão a gente não conseguiria nem construir um edifício. Eu costumava dizer para os meus alunos de arquitetura que nós somos ignorantes em 99% das coisas, porque você desenha belamente o seu piso no papel. Mas se der para você uma pá, o cimento e o azulejo, não sai nada. Tem que ter alguém ali que sabe mais que você, muito mais que você, para assentar muito bem aquele piso. E você tem que guiar esse cara. E esse cara vai te guiar para você melhorar também. Então é uma troca. Então que a gente tem que trabalhar esse rumo, essa coisa de onde é que aqui no meu nicho eu vou fazer, e as empresas têm um papel fundamental na velocidade que a gente precisa. Bom, tem mais questões aí, a gente pode levar isso mais para frente. Como é que a gente está? Fechou uma hora desde que começou agora. Tá, mais uma meia horinha a gente já... Isso. Você lá também muito colocado em relação ao reestruturado, certo? E assim, a gente vê que também há uma indústria muito grande, né, participantes consumíveis, que são os biodegradáveis, no final, vamos dizer que hoje a gente chama de commodities, certo? Você poderia dar um exemplo mais concreto nessa questão, como seria essa mesma etapa nesse ciclo? Sim. Posso falar como exemplo, depois a gente vai falar mais um pouco, que vai aparecer os dois ciclos, mas basicamente, quando você pensa no ciclo biológico, o sistema está montado, ele já está funcionando. O problema é como otimizar isso para o tamanho do desafio, que é chegar em 10 bilhões de habitantes. Porque senão, eu acho que isso é uma outra visão que a gente tem quando a gente começa a ver, poxa, eu não posso tratar o problema de população como algo ruim, porque senão eu estou dizendo para cada criança que nasce, isso é um problema. Né? Então eu preciso planejar o mundo para 10 bilhões. Então eu preciso 10 bilhões comendo, 10 milhões vivendo com conforto, vestindo, saindo do cinema, namorando, tendo filhos, porque não tem que ser agradável. Bom, as questões que são o ciclo biológico, então a gente teria que otimizar esse ciclo. Tem que ter um processo de recuperação de nutrientes. A gente chama de nutrientes técnicos e tem os nutrientes biológicos. A terra, para você poder plantar algodão, plantar frutas, plantar verduras, você precisa de fertilizantes com potássio, com fósforo, com nitratos. Existem desde formas porque olhar para os produtos, quando você olha a maneira que a gente usa os produtos, também influencia em identificar se ele é do ciclo técnico e do ciclo biológico. Por exemplo, o concreto, ele solta partículas ao longo da vida dele. Essas partículas são contaminantes, porque elas não biodegradam. Aí, uma indústria de concreto, e a poluição também deteriora o concreto. Uma indústria de concreto na Holanda desenvolveu um produto junto ao pé, de forma com que a química daquele pó do concreto, em combinação com a poluição que é nitróxica, se transformasse em nitrato. Nitrato é alimento para as plantas. Cada vez que chove, lava o concreto e transforma aquela poeira de concreto contaminante em biológico. Outra questão é a questão do biodigestor, que a gente começou a falar. O biodigestor é uma tecnologia que está sendo... que é antiga, o biossistema integrado, na verdade, o biodigestor. Ele é chinês,
A questão de fio de raízes é uma tecnologia alemã, quer dizer, não tem nada de novo, mas o conceito de que na verdade eu não estou fazendo saneamento, eu estou fazendo reciclagem de nutrientes, eu estou acelerando o processo de compostagem e de transformação daquilo em alimento, em nutrientes biológicos, para que volte o mais rápido possível para nutrir o solo e para eu poder produzir mais frutas, para produzir mais... E aí, claro, maneiras inteligentes. Foi falado em permacultura. Permacultura é uma maneira ultra inteligente de você aumentar a produtividade que o próprio sistema natural. Você trabalha eu vi um vídeo que é lindíssimo, está no YouTube. Você começa a plantar por camadas, né? As plantas rasteiras você colhe. Com as ervas, os temperos. As plantas médias você também colhe. Em vez de você pensar em hectare, você pensa em 6 andares, 6 andares de diferentes culturas. E tudo assim, quanto mais passarinho, melhor, porque eles reciclam fosfato, quanto mais insetos, melhor. Você não precisa ficar cuidando daquele sistema. E uma lógica que me bateu foi o seguinte: de repente, a pessoa lá que estava falando sobre a fazenda, que queria transformar a fazenda em algo mais produtivo, ela fala assim: nossa, eu tenho que lutar um monte contra essa parte aqui protegida, assim, a parte da fazenda dela que era mata virgem, porque se eu deixar, ela não toma conta. Se eu parar de capinar aqui por um mês, daqui a pouco as plantas estão subindo em cima da roça, né? Ou seja, a tendência da natureza é voltar ao estado complexo original, aquele estado complexo onde vários nichos são completados. E a estrutura, monocultura organizada, ela é muito mais difícil de manter, por isso tão custosa, por isso a gente precisa usar fertilizantes à base de petróleo e tudo mais. Outro dado interessante é que o maior problema da falta de petróleo vai ser a falta de comida. Nós somos dependentes de 80% do petróleo, do valor da comida é petróleo. Pelo transporte, sim, mas também por fertilizantes e por pesticidas, que são a base do petróleo. Então tem questões chaves aí, né? Mas vamos abordar um pouquinho mais dos produtos que são biológicos. Segundo princípio é a questão da energia solar. Então, questões chaves. A questão chave mesmo da energia solar é o seguinte: o meu metro quadrado de energia natural, renovável, solar, que bate aqui, não bate mais em nenhum lugar do mundo. A Alemanha, ela investiu nos últimos anos em subsídios, décadas, subsídios para placas solares, que a maioria das pessoas conhece. E hoje os chineses estão tomando conta dessa indústria e os alemães estão parando de usar essa, né, de fabricar, estão perdendo mercado. Mas o problema deles não era a indústria de fibra. Então está ótimo que a indústria chinesa pegue esse mercado, porque na instalação e na manutenção das placas voltaicas, o cálculo é para cada metro quadrado de placa voltaica eu produzo 4 empregos locais. Eu não tenho migração de indústria que está aqui, o parque, depois vai para lá, o parque vai todo. Não. Para eu instalar uma sala fotovoltaica, tem que ser naquela comunidade. Então, quando eu falo de energia renovável, eu também estou falando, muitas vezes, de energia local. Onde é que bate o vento? Porque eu não vou otimizar a captura de vento aqui. E daí você tem que ter, outra vez, uma inteligência para se apropriar de várias energias renováveis e poder fazer um mix que você possa ir aproveitando. Então, vai demandar, sim, mais planejamento, mais inteligência, mais complexidade, mas vai trazer para nós mais resiliência, vai trazer para nós menos catástrofes inesperadas. Chover um pouquinho mais, acabou a cidade. Eu não penso numa cidade que de vez em quando chove e de vez em quando... Antigamente era assim, as áreas inundáveis da cidade você deixava inundar, não construía ali. Ou Veneza começou a usar barco para se locomover e um abraço. E essa adaptação da localidade é muito mais importante também para a questão de energia. Bom, isso aí é bom. Eu tenho um outro slide, mas, por exemplo,
questão da energia nuclear, né? Às vezes se fala. Se você pegar urânio, a gente tem as reservas de urânio são calculadas mais 30 anos, ou 3 décadas ou 4 décadas de urânio que a gente tem. Né? E você, puxa, você tem você vai investir numa indústria que a fonte de energia dela está acabando em 20 anos. Será que isso estrategicamente é a melhor forma? Sem contar os 10 milhões de anos que você vai ter que guardar aquele lixo que ninguém pode passar perto. Assim, não é muito inteligente. O que eu estou querendo pegar aqui é que a gente tem que ser mais inteligente, não mais culpado ou mais restritivo. Necessariamente isso não vai levar a gente para o caminho certo, ser culpado e ser restritivo. A gente ficou muito surpreso na sexta-feira, né, quando você estava dando uma entrevista para a Rúbia na CBN. Aí tinha uma outra pessoa, né, falando também, e aí aí caiu na questão da energia renovável, e aí estão falando muito na energia solar, energia eólica, e aquilo criou todo um debate durante a entrevista, né, por uma hora, a gente teve a oportunidade de acompanhar. No final, o governador, o assessor de imprensa do governador aqui de Pernambuco mandou uma notinha para o repórter da CBN para avisar que ele tinha realmente decretado que o parque de energia nuclear que estava sendo planeado. É André, o nome dele, quem estava com a gente, né? Mas enfim, o governador fez questão de mandar a mensagem. Não foi muito, né? Qual foi a mensagem dele? Até a moleta de swap foi cancelada. Foi cancelada. Legal, né? Eu fiquei impressionado, porque a gente está fazendo uma entrevista ali, meio que para fazer também um pouco de propaganda do evento, né? E está contado, estava lá o André, que estava falando de reciclagem, estava a Chama com a gente, debatendo essa questão toda, chamou atenção, né? Legal, chama atenção, essa coisa está na pauta, né? Pessoal, sem querer polemizar, mas criando uma polêmica. Eu represento a indústria de aerogeradores. Eu represento a INSA, que é uma fábrica aqui em Suape, mas para deixar vocês um pouco tristes, infeliz. A gente gera 600 empregos, vamos gerar 1000. Estamos fabricando uma fábrica de usina hidrelétrica, vai gerar 500 empregos, mas o vento para. Isso é a realidade. A energia eólica no Brasil, há 3 anos atrás, custava R$300 o kilowatt, que era uma das energias mais caras do mundo. Hoje custa R$100 o megawatt. É a energia mais barata do mundo. A eficiência dos ventos no Brasil é 2 vezes maior do que a eficiência dos ventos no resto do mundo. Mas a energia solar ela custa 7 vezes mais do que a energia eólica. Então ainda não é economicamente viável. Ainda não é. E o grande problema da energia renovável no mundo se chama armazenamento. Não há como armazenar. Então, energia solar, energia eólica, parar o vento, e à noite, que é o momento que mais se consome energia, não tem. Por isso que tem, a gente estava falando disso lá fora, né? Tem que ter um equilíbrio muito delicado, né? E ainda se precisa da tecnologia. Então a gente ainda vai precisar de gás, vai precisar de petróleo, vai precisar de segmento da termoelétrica suja. Quando essa termoelétrica foi contratada, foi se pensando, não é dependendo dela, mas como pode se pensar em desenvolver um parque industrial como está se desenvolvendo no Estado, sem ter a garantia de ter energia. Tem que ter energia. Então, Isso, só complementando, essa é a grande importância da gente saber para qual direção a gente está indo. Nada disso aqui realmente ainda está pronto, nem
está resolvido. Né? O que se propõe é que estamos no caminho certo ou não estamos no caminho certo. Né? E estamos num processo de transição. Né? A questão de você estar desenhando um sistema como brasileiro, já é 80%, 80% dele é renovável. Independente se a gente está com grandes hidrelétricas. O desenho francês é 80% nuclear. Quem será que fez a escolha na direção certa? Mesmo que inconscientemente. Agora, vamos continuar no modelo de grande... Aí, vamos falar do impacto, né? Então... Exatamente. Então, naquela época era a tecnologia que existia, certo? Eles investiram muito, eles fizeram a escolha antes. Em arquitetura, eu gosto de dizer, a cidade que a gente vive hoje, com a quantidade de carros que estão na rua, que hoje demoramos 1h30 para chegar de lá até aqui, que é 15 minutos, pelo menos o taxista falou, foi desenhada. Os desenhos do Le Corbusier, do Lúcio Costa, do Niemeyer, tem uma árvore, tem uma pessoa caminhando, e o carro e o helicóptero. Foi desenhada, foi pensado para ser assim. Era um projeto de cidade nova, de nova sociedade. O que a gente tem que pensar é, temos um desafio de projetar próximo passo. Tecnologia existe. De fato, falta ainda a implantação dela. Eu represento uma empresa que ela trata o lixo com rejeito zero. Então, material orgânico é transformado em combustível, gera energia elétrica, inertizando. É uma tecnologia limpa, não existe no mundo ainda, mas ela tem uma certificação BNT da Universidade do Rio de Janeiro. Então, biocombustível é transformado em energia elétrica, o chorume, o lixo inertizado, transformado em água de lixo, o plástico reutilizado, a madeira ecológica, a unidade plástica com lixo